dia 22 de janeiro de 2018. Paraíso, primeiro capítulo. Xamanismo, arrumando o palco. Raonge está sentado imóvel à luz fraca da fogueira. Ele sente o corpo flexionar por dentro, o que o faz pensar no ato de engolir uma enguia. Assim que formou este pensamento, a cabeça de uma enguia, enorme e banhada num azul elétrico, surgiu obedientemente no espaço escuro entre suas pupilas. Espírito mãe da primeira cachoeira, avó dos primeiros rios, mostre-se, mostre-se. Respondendo às vozes, o espaço escuro por trás da enguia, que agora estava girando devagar, encheu-se de fagulhas. Ondas de luz saltavam cada vez mais alta, acompanhado por um rugido que crescia em intensidade. É a primeira Maria. A voz é de Manji, o velho xamã da aldeia Jarocamena. Ela é muito forte, muito forte. Manji fica em silêncio enquanto as visões o envolvem. Estão margem do Venturi, o mundo real, a zona azul. O ruído da chuva lá fora é irreconhecível. Ao arrastar das folhas secas, misturado ao som de sinos distantes, as badaladas mais parecem luz do que som. Até relativamente pouco tempo, as práticas de Manji e sua remota tribo amazônica eram práticas religiosas típicas em todos os lugares. Apenas nos últimos milênios, a teologia e o ritual passaram a formas mais elaboradas e não necessariamente mais úteis. Xamanismo e religião comum. Quando cheguei ao Alto Amazonas, no início de 1970, acabara de passar vários anos em sociedades asiáticas. A Ásia é um lugar onde os cacos das conchas de ontologias religiosas descartadas atulham a paisagem poeirenta como as carapaças de escaravelhos polidas pela areia. Eu tinha viajado através da Índia em busca do miraculoso, visitara seus templos e ashrams, suas selvas e seus refúgios nas montanhas. Mas a yoga, chamado de uma vida inteira, obsessão de alguns poucos disciplinados e ascetas, não foi suficiente para me levantar às paisagens interiores que buscava. Na Índia, aprendi que, em todos os tempos e lugares onde a chama luminosa do espírito fez um sulco raso, a religião não passa de um negócio. A religião na Índia nos encara com olhos cansados do mundo, familiarizados com 4 milênios de politicagem sacerdotal. A moderna Índia hindu era para mim uma antítese e um prelúdio adequado ao xamanismo quase arcaico que encontrei no baixo rio Putumayo, na Colômbia, quando lá cheguei para estudar o uso xamânico das plantas alucinógenas. Xamanismo é a prática da tradição que remonta ao Paleolítico Superior, de cura, adivinhação e desempenho teatral baseados na magia natural desenvolvida entre 10 e 15 mil anos atrás. Mircea Eliade, autor de Shamanism, Archaic Techniques of Ecstasy, e principal autoridade em xamanismo no contexto de religião comparativa, mostrou que em todos os tempos e lugares o xamanismo mantém uma surpreendente coerência interna de práticas e crenças. Independente do xamã ser um inuit do Ártico ou um vioto do Alto Amazonas, certas técnicas e expectativas permanecem as mesmas. A mais importante dessas invariáveis é o êxtase, um ponto que meu irmão e eu levantamos em nosso livro The Invisible Landscape. A parte extática da iniciação do xamã é mais difícil de se analisar, já que depende de certa receptividade a estados de transe e êxtase por parte do noviço.
Ele pode ficar melancólico, um tanto frágil e doentio, predisposto à solidão, e talvez possa ter crises de epilepsia ou catatonia, ou alguma outra aberração psicológica, ainda que nem sempre, como afirmam algumas pessoas que escreveram sobre o tema. De qualquer modo, a predisposição psicológica ao êxtase determina somente o ponto de partida de sua iniciação. Depois de uma história de doença psicossomática ou aberração psicológica, que pode ser mais ou menos intensa, o noviço finalmente começará a passar por enjoos e transes iniciatórios. Ficará como morto ou em transe profundo durante dias e dias. Durante esse tempo, ele é procurado em sonhos pelos espíritos que o auxiliam e pode receber instruções deles. Invariavelmente, durante esse transe prolongado, o noviço passará por um episódio de morte e ressurreição místicas. Pode-se ver reduzido a um esqueleto e em seguida vestido com carne nova, ou pode-se ver fervido num caldeirão, devorado pelos espíritos e em seguida recuperando sua inteireza. Ou pode imaginar-se sendo operado pelos espíritos, tendo seus órgãos removidos e substituídos por pedras mágicas, e em seguida sendo costurado de novo. Eliade mostrou que, ainda que os temas particulares possam variar entre culturas e até mesmo entre indivíduos, a estrutura geral do xamanismo é clara. O xamã neófito passa por uma morte e uma ressurreição simbólicas, o que é entendido como uma transformação radical em uma condição sobre-humana. Assim, o xamã tem acesso pleno ao sobre-humano, um senhor do êxtase. Pode viajar à vontade no reino dos espíritos e, mais importante, pode curar e adivinhar. Como observamos em The Invisible Landscape, resumindo, o xamã é transformado de um estado profano em um estado sagrado. Ele não somente efetuou sua cura pessoal através dessa transmutação mística, agora ele está investindo com o poder do sagrado e, portanto, pode curar também os outros. É importantíssimo lembrar que o xamã é mais do que simplesmente um homem doente ou um louco. Ele é um doente que se curou, que está curando e que deve atuar como xamã para permanecer curado. Deve-se observar que Eliade usou a palavra profano com o objetivo deliberado de criar um corte nítido entre a noção do mundo profano da experiência comum e o mundo sagrado, que é totalmente outro. As técnicas do êxtase. Nem todos os xamãs usam a intoxicação com plantas para obter o êxtase, mas todas as práticas xamânicas buscam provocar o êxtase. Sons de tambores, manipulação da respiração, provações, jejuns, ilusões teatrais, abstinência sexual. Todos esses são métodos reconhecidos há muito tempo para entrar no transe necessário ao trabalho xamânico. Mas nenhum desses métodos é tão eficaz, tão antigo e tão avassalador quanto o uso das plantas que contêm componentes químicos provocadores de visões. O costume de usar plantas intoxicantes pode parecer estranho ou surpreendente para alguns ocidentais. Nossa sociedade vê as drogas psicoativas como coisas frívolas ou perigosas, na melhor das hipóteses, reservadas ao tratamento dos doentes mentais sérios, quando não há nenhum outro método eficaz. Guardamos a noção do curador na figura do profissional médico, que através da posse do conhecimento especial pode curar. Mas o conhecimento especializado do médico moderno é conhecimento clínico, afastado do drama de cada pessoa única e particular. O xamanismo é diferente. Se são usadas drogas, em geral, é o xamã e não o paciente quem tomará. A motivação também é completamente diversa. As plantas usadas pelo xamã não se destinam a estimular o sistema imunológico ou as defesas naturais do corpo contra a doença. As plantas xamânicas permitem que o curandeiro viaje a um reino invisível, onde a causalidade do mundo comum é substituída pelo raciocínio da magia natural.
Nesse reino, a linguagem, as ideias e o significado têm mais poder do que a causa e o efeito. As simpatias, as ressonâncias, as intenções e a vontade pessoal são ampliadas linguisticamente através da retórica poética. A imaginação é invocada e algumas vezes suas formas tornam-se visíveis. Dentro da estrutura mental do xamã, as conexões comuns do mundo e daquilo que chamamos leis naturais são desenfatizadas ou ignoradas. Um mundo feito de linguagem. As evidências reunidas em milênios de experiência xamânica dizem que, de certo modo, o mundo é na verdade feito de linguagem. Ainda que contrariando as expectativas da ciência moderna, essa proposição radical concorda com boa parte do atual pensamento linguístico. A revolução linguística do século XX, segundo a antropóloga Misa Landau, da Boston University, é o reconhecimento de que a linguagem não é apenas um instrumento para a comunicação de ideias sobre o mundo, mas, em primeiro lugar, uma ferramenta para dar vida ao mundo. A realidade não é simplesmente experimentada ou refletida na linguagem. Em vez disso, é, de fato, produzida pela linguagem. Segundo o ponto de vista do xamã psicodélico, o mundo parece existir mais na natureza de uma expressão vocal ou de uma narrativa do que relacionado a qualquer modo aos leptons e baryons, ou carga e spin, dos quais falam nossos sumos sacerdotes, os físicos. Para o xamã, o cosmos é uma narrativa que se torna real enquanto é contada e enquanto conta a si própria. Essa perspectiva implica que a imaginação humana pode controlar o leme de estar no mundo. A liberdade, a responsabilidade pessoal e uma consciência humilde do verdadeiro tamanho e da inteligência do mundo combinam-se nesse ponto de vista para torná-lo uma base adequada a uma verdadeira vida neo-arcaica. Uma reverência pelos poderes da linguagem e da comunicação e uma imersão neles são as bases do caminho xamânico. É por isso que o xamã é o ancestral remoto do poeta e do artista. Nossa necessidade de fazer parte do mundo parece exigir que nos expressemos através da atividade criativa. As fontes definidas dessa criatividade estão ocultas no mistério da linguagem. O êxtase xamânico é um ato de rendição que autentica o eu individual e aquilo a que ele se rende, o mistério de ser. Como nossos mapas da realidade são determinados pelas circunstâncias atuais, tendemos a perder a consciência dos padrões mais amplos de tempo e espaço. Somente através do acesso ao outro transcendente podem ser vislumbrados esses padrões de tempo e espaço e o nosso papel dentro deles. O xamanismo procura esse ponto de vista mais alto, que é alcançado através de um feito de perícia linguística. Um xamã é alguém que conseguiu uma visão dos princípios e dos fins de todas as coisas e que consegue comunicar essa visão. Para o pensador racional isso é inconcebível, mas as técnicas do xamanismo são dirigidas para esse objetivo e essa é a sua fonte de poder. Dentre as técnicas do xamã, a mais importante é o uso de alucinógenos vegetais, repositórios da gnose vegetal viva que se encontra agora praticamente esquecida em nosso passado. Uma realidade dimensional mais elevada. Ao entrar no domínio da inteligência vegetal, o xamã ganha, de certo modo, acesso privilegiado a uma perspectiva dimensional mais elevada sobre a experiência. O bom senso presume que, apesar da linguagem estar sempre evoluindo, a matéria-prima daquilo que a linguagem expressa é relativamente constante e comum a todos os seres humanos. Além disso, também sabemos que a língua Hopi não tem tempos ou conceitos de passado ou futuro. Como então o mundo Hopi pode ser igual ao nosso?
E os inuites não têm o pronome pessoal da primeira pessoa. Como então o mundo deles pode ser igual ao nosso? As gramáticas das línguas, suas regras internas, têm sido cuidadosamente estudadas. Ainda assim, muita pouca atenção foi dedicada a examinar o modo como a linguagem cria e define os limites da realidade. Talvez a linguagem seja mais adequadamente compreendida quando pensada em termos de magia, já que a postura básica da magia é de que o mundo é feito de linguagem. Se a linguagem é aceita como o primeiro elemento do conhecimento, então nós, do Ocidente, fomos tristemente enganados. Somente as abordagens xamânicas poderão nos dar respostas às questões que achamos mais interessantes. Quem somos, de onde viemos e para que destino nos dirigimos? Essas perguntas nunca foram mais importantes do que hoje em dia, quando as evidências do fracasso da ciência em nutrir a alma da humanidade estão ao nosso redor. O nosso tédio não é somente um tédio temporal do espírito. Se não tivermos cuidado, nossa condição será uma condição temporal do corpo e do espírito coletivos. O preconceito racional, mecanicista e anti-espiritual de nossa cultura tornou impossível apreciarmos a estrutura mental do xamã. Somos cultural e linguisticamente cegos ao mundo das forças e interconexões que permanecem claramente visíveis aos que mantiveram um relacionamento arcaico com a natureza. É claro que quando cheguei à Amazônia, 20 anos atrás, não sabia nada disso. Como a maioria dos ocidentais acreditava que a magia era um fenômeno dos ingênuos e primitivos, que a ciência poderia dar uma explicação para o funcionamento do mundo. Nessa posição de ingenuidade intelectual, encontrei pela primeira vez cogumelos contendo psilocibina em San Agustín, no Alto Madalena, sul da Colômbia. Mais tarde, e não muito distante dali, em Florência, também encontrei e usei infusões visionárias feitas com cipós Banisteriopsis, o iagé ou ayahuasca das lendas underground dos anos 60. As experiências que tive durante essas viagens foram pessoalmente transformadoras e, mais importante, me apresentaram a uma classe de experiências vitais para a restauração do equilíbrio entre nossos mundos social e ambiental. Compartilhei da mente grupal gerada nas sessões de visões dos ayahuasqueiros. Vi os dardos mágicos de luz vermelha que um xamã pode mandar contra outro. Porém, mais reveladores do que os feitos paranormais dos magos e curandeiros espirituais foram as riquezas interiores que descobri em minha mente no auge dessas experiências. Ofereço o meu relato como uma espécie de testemunho, um homem comum. Se essas experiências aconteceram comigo, elas podem fazer parte da experiência geral dos homens e das mulheres em todo o mundo. Um momento xamânico. Minha educação xamânica não foi especial. Milhares de pessoas, de um modo ou de outro, concluíram que as plantas psicodélicas e as instituições xamânicas implicadas por seu uso são instrumentos profundos para a exploração das profundezas internas da psique humana. Agora, os xamãs psicodélicos constituem uma subcultura mundial e crescente de exploradores hiperdimensionais, muitos dos quais são cientificamente sofisticados. Uma paisagem começa a entrar em foco, uma região ainda pouco vislumbrada, mas que vem surgindo, chamando a atenção do discurso racional e possivelmente ameaçando confundi-lo. Ainda podemos nos lembrar de como devemos nos comportar, de como assumir o lugar correto no padrão de conexão, na teia contínua de todas as coisas. A compreensão de como alcançar esse equilíbrio depende das culturas esquecidas e maltratadas que sobrevivem nas florestas úmidas e nos desertos do terceiro mundo, e nas reservas para onde as culturas dominadoras forçam os povos aborígenes. A gnose xamânica pode estar morrendo. Certamente está mudando.
Mas os alucinógenos vegetais que são sua origem da mais antiga religião humana, continuam como uma fonte que jorra, refrescante como sempre. O xamanismo é vital e real devido ao encontro do indivíduo com o desafio e o espanto, o êxtase e a exaltação induzido pelas plantas alucinógenas. Meus contatos com o xamanismo e os alucinógenos na Amazônia me convenceram de sua importância salvadora. Depois de me convencer, decidi filtrar as várias formas de ruído linguístico, cultural, farmacológico e pessoal que obscureciam o mistério. Tive a esperança de destilar a essência do xamanismo, de descobrir o esconderijo da epifania. Quis ver além dos véus de suas danças sinuosas. Como um voyeur cósmico, sonhei confrontar a beleza nua. Um cínico do tipo dominador poderia se contentar em rejeitar isso como ilusão da juventude romântica. Ironicamente, já fui esse cínico. Sentia a loucura da busca. Sabia das dificuldades. O outro, a beleza platônica nua, você deve estar brincando. E devo admitir que houve muitas desventuras loucas pelo caminho. Devemos nos tornar loucos de Deus, falou uma vez o entusiasmado amigo Zen, querendo dizer, vai fundo. Buscar e encontrar era um método que funcionara para mim no passado. Eu sabia que na Amazônia ainda sobreviviam práticas xamânicas baseadas no uso de plantas alucinógenas e estava determinado a confirmar minha intuição de que por trás desse fato havia um grande segredo não descoberto. A realidade superou a apreensão. O rosto manchado da velha leprosa ficou mais horroroso quando as chamas da fogueira saltaram subitamente no momento em que ela colocou mais lenha. Na semi-escuridão por trás da mulher, pude ver o guia que me trouxera a esse lugar sem nome, no rio Kumala antes. No bar da cidade, junto ao rio, este encontro casual com um barqueiro disposto a me levar para ver a milagrosa feiticeira da ayahuasca, lendária no local. Pareceu uma grande ocasião para uma história. Agora, após 3 dias de viagem pelo rio e de meio-dia lutando por trilhas tão enlameadas, a ponto de ameaçar arrancar as botas a cada passo, eu não tinha tanta certeza. Neste ponto, o objetivo original de minha busca, a autêntica ayahuasca da floresta, que diziam ser muito diferente da lavagem oferecida pelos charlatões no mercado, praticamente não tinha mais interesse para mim. Tome, cavalheiro, cacarejou a velha enquanto me passava um copo cheio do líquido negro espesso. Sua superfície tinha o brilho do óleo de motor. Ela deve ter crescido representando esse papel, pensei enquanto bebia. O líquido era quente e salgado, áspero e agridoce. Tinha gosto de sangue de uma coisa velha, muito velha. Tentei não pensar no quanto estava à mercê daquelas pessoas estranhas. Mas, na verdade, minha coragem estava fraquejando. Os olhos zombeteiros de Dona Catalina e do guia tinham ficado frios e pareciam com olhos de louva-a-Deus. Uma onda de sons de insetos, passando o rio acima, pareceu respingar a escuridão com cacos de luz amolada. Senti os lábios ficando dormentes. Tentando não parecer tão pesado quanto estava, fui até a minha rede e deitei de costas. Por trás de meus olhos fechados havia um rio de luz magenta. Ocorreu-me, numa espécie de pirueta mental, que deveria haver um helicóptero pousando sobre a cabana. Essa foi a minha impressão. Quando recuperei a consciência, parecia estar surfando no tubo de uma onda de informações transparentes e iluminadas, com dezenas de metros de altura. A empolgação deu lugar ao terror, quando percebi que a minha onda acelerava em direção a um litoral rochoso. Tudo desapareceu no caos trovejante
de onda informacional indo de encontro à terra virtual. Mas tempo perdido e, em seguida, a impressão de ser um marinheiro naufragando, lançado a uma praia tropical. Sentia que estava apertando o rosto contra a areia quente. Tenho sorte de estar vivo. Ou será que estou vivo para ter sorte? Comecei a rir. Nesse ponto, a velha começou a cantar. Não uma canção comum, e sim o Icaro, uma canção mágica de cura, que em nosso estado intoxicado e extático parece um peixe de recife tropical ou uma encharpe de seda com muitas cores do que um desempenho vocal. A canção é uma manifestação visível de poder, envolvendo-nos e deixando-nos seguros. O xamanismo e o mundo arcaico perdido. O xamanismo foi maravilhosamente definido por Mircea Eliade como as técnicas arcaicas do êxtase. O uso que Eliade fez do termo arcaico é importante aqui, porque nos alerta para o papel que o xamanismo deve representar em qualquer renascimento autêntico das formas arcaicas vitais de ser, viver e compreender. O xamã consegue entrar num mundo que está oculto para quem vive na realidade comum. Nesta outra dimensão se escondem tantos poderes úteis quanto malévolos. Suas regras não são regras do nosso mundo, parecem mais as regras que atuam nos mitos e nos sonhos. Os curandeiros xamânicos insistem na existência de um outro inteligente em alguma dimensão próxima. A existência de uma ecologia de almas ou uma inteligência não encarnada não é uma coisa com a qual a ciência possa se atracar e em seguida emergir com suas premissas intactas. Particularmente, se esse outro tem feito parte da cultura terrestre há muito tempo, presente porém invisível, compartilhando um segredo global. Os textos de Carlos Castaneda e de seus imitadores resultaram numa coqueluche de consciência xamânica, que, mesmo confusa, transformou o xamã de uma figura periférica na literatura da antropologia cultural no modelo colocado pela mídia para a entrada na sociedade neo-arcaica. Ainda que os cientistas, num caso raro de deferência, tenham chamado psicólogos e antropólogos para analisar o xamanismo. Essa cegueira em relação ao mundo paranormal criou um ponto cego intelectual em nossa visão normal do mundo. Somos completamente inconscientes do mundo mágico do xamã. Ele é simplesmente mais estranho do que podemos supor. Considere um xamã que usa plantas para conversar com um mundo invisível habitado por inteligências não humanas. Pareceria perfeito para a manchete de um tabloide sensacionalista. Entretanto, os antropólogos registram essas coisas o tempo todo e ninguém ergue uma sobrancelha. Isso porque tendemos a presumir que o xamã interpreta a sua experiência da intoxicação como uma comunicação com os espíritos ou ancestrais. A implicação é que você ou eu interpretaríamos essa mesma experiência de modo diferente e que, portanto, não é de se espantar que mais um camponês pobre e desinformado ache que estava falando com um anjo. Por mais xenofóbica que seja essa atitude, ela sugere um bom procedimento operacional, já que o que diz é: mostre as técnicas de seu êxtase e julgarei por mim mesmo a sua eficácia. Eu fiz isso. Essa é a minha credencial para as teorias e opiniões que ofereço. A princípio fiquei aterrorizado pelo que descobri. O mundo do xamanismo, dos aliados, dos alteradores de forma e do ataque mágico é muito mais real do que as construções da ciência jamais poderão ser. Porque esses espíritos ancestrais e seu mundo podem ser vistos e sentidos, podem ser conhecidos na realidade não habitual. Uma coisa profunda, inesperada, quase inimaginável, nos espera se levarmos nossa atenção investigativa para o fenômeno dos alucinógenos vegetais xamânicos. Os povos que estão fora da história ocidental
que continuam na época de sonho da pré-escrita, mantiveram acesa a chama de um mistério tremendo. Seria humildade admitir isso e aprender com eles, mas tudo isso faz parte de um renascimento arcaico. Daí não se deve deduzir que devemos ficar de queixo caído diante das realizações dos primitivos numa outra versão da dança do selvagem nobre. Todo mundo que já fez trabalho de campo sabe dos choques frequentes entre nossas explicações sobre como o verdadeiro povo das florestas úmidas deve se comportar e as realidades da vida tribal cotidiana. Ninguém compreende ainda a misteriosa inteligência que há nas plantas ou implicações da ideia que a natureza se comunica numa linguagem química básica, inconsciente, porém profunda. Ainda não compreendemos como os alucinógenos transformam a mensagem inconsciente em revelações contempladas pela mente consciente. Enquanto afiavam suas intuições e seus sentidos, usando as plantas que estivessem à mão para aumentar sua vantagem adaptativa, os povos arcaicos tinham pouco tempo para a filosofia. Até hoje, ainda não se manifestaram totalmente as implicações da existência dessa mente descoberta pelos povos xamânicos dentro da natureza. Enquanto isso, silenciosamente e fora da história, o xamanismo prosseguia seu diálogo com um mundo invisível. O legado do xamanismo pode atuar como uma força estabilizadora, destinada a redirecionar nossa consciência para o destino coletivo da biosfera. A fé xamânica é de que a humanidade tem aliados. Existem forças favoráveis à nossa luta para nascermos como espécie inteligente. Mas são forças silenciosas e tímidas. Podem ser procuradas não na chegada de frotas alienígenas no céu da Terra, e sim aqui perto, na solidão dos locais ermos, junto às cachoeiras e sim nas pastagens agora tão raras sob nossos pés.